Deus, bom dia, amados do Senhor, príncipe e princesas do Senhor. Nós vamos meditar hoje Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 11. Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 11. Louvado seja Deus. Eu estou aqui com algumas literaturas para poder trazer algo, sólido, algo de Deus, não do meu próprio entendimento, mas tudo pautado aqui na palavra de Deus. Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 11, diz assim, olha: para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Filipenses 3:11. É interessante a gente observar que o apóstolo Paulo, nessa passagem de Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 11, ele declara, amados, que de uma forma assim muito linda, que o desejo do seu coração, o desejo da sua alma, é alcançar, como diz o versículo 11, a ressurreição dentre os mortos. É um alvo que tem que ser de todo cristão, de modo a alcançar, ou seja, ele ainda não estava nas mãos dele. Então o versículo 11 é bem claro, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Aí vem o versículo 12, dizendo assim, olha: não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido, porque havia uma certa discussão na igreja ali de Filipos, de que alguns já se achavam 100% dentro, a ponto de repente relaxar, baixar a guarda. Então o apóstolo Paulo, aqui no versículo 12, ele diz bem claro aqui: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido, Aí diz, olha, prossigo para a conquista, ou prossigo para conquistar aquilo que também Cristo já conquistou. Então o apóstolo Paulo, olha, eu estou prosseguindo para conquistar, para tomar posse daquilo que Cristo já conseguiu, no versículo 12. Então o apóstolo Paulo, olha, Cristo, Jesus, ele já conseguiu a ressurreição dentre os mortos. Eu estou prosseguindo para conquistar. Então, Paulo não poderia, de forma alguma, se acomodar, espiritualmente, por todos os benefícios que ele já tinha feito no passado. Porque o grande problema de muitas pessoas que você de repente conhece e conversa é que, olha, eu já fiz muito para o Evangelho, eu já preguei muito,
eu já ganhei muitas almas, eu já levantei muitas igrejas, agora eu vou para a rede, sabe? Eu vou me aposentar da igreja, do meu ministério, eu vou me aposentar da obra de Deus, porque já fiz a minha parte. Já fiz a minha parte. Mas o apóstolo Paulo diz não, de forma alguma. De forma alguma. Eu prossigo para conquistar. Ou seja, tudo que nós já fizemos é coisa do passado, irmãos. É claro que fica na memória de Deus. É claro que vai ficar na memória de Deus. Mas nós não podemos nos prender naquilo que fizemos a ponto de a gente chegar hoje, olha, estou decretando a minha aposentadoria e ponto final. Não quero fazer mais, estou, sabe, cheio de saúde. Quando a pessoa está debilitada, que não tem saúde para nada, aí é claro, a pessoa não tem saúde, difícil de se locomover por questão de saúde, a pessoa dificilmente vai desenvolver o seu ministério como antes. Mas estou falando de pessoas saudáveis, que armam um esquema de aposentadoria, de uma aposentadoria astronômica, pessoas saudáveis, em um esquema de uma aposentadoria astronômica, no reino de Deus, entendeu? Cheio de saúde, aí se jubila e fica vivendo, sugando o leite, a carne e a lã das ovelhas. O esquema de aposentadoria, se jubila de esperteza para poder ficar sugando o leite, a carne e a lã das ovelhas, cheio de saúde. Aí depois que se jubila, vai se enfiar na política. Se tem saúde e tempo para se envolver na política, dava o seu sangue, então, no reino de Deus até o último momento da tua vida. Então muitos estão partindo por esse caminho, se jubilando cheio de saúde, se aposenta no reino de Deus para se envolver em outras coisas desse mundo, para se envolver em tantas coisas desse mundo. Você não vê um profeta jubilar-se. Me mostra um profeta que se jubilou. Morreu ali, olha. Foi até o fim. Até o fim da sua vida fazendo a obra de Deus. Me mostra um apóstolo que se jubilou. Um que se jubilou. Me mostra na palavra de Deus um apóstolo que se jubilou. Nenhum se jubilaram. Foram até o fim da sua carreira, guardando a sua fé e fazendo a obra de Deus com prazer, até o último instante de vida na face da terra. Só que o apóstolo Paulo aqui, ele nos ensina, no versículo 12 ainda, que nós estamos meditando, que ele prossegue para conquistar aquilo que Cristo conquistou. O que ele está prosseguindo para conquistar? O que Cristo, no caso, conquistou, está no versículo 11, era a ressurreição dentre os mortos. A ressurreição entre os mortos era o alvo do apóstolo Paulo a ser conquistado, meu amado. E o grande problema é que muita gente, muitos de nós, estamos perdendo
o foco e a visão daquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ou seja, tudo aquilo que o apóstolo tinha feito e realizado, não poderia ele ficar preso às obras do passado. Tudo que ele tinha feito e realizado em termos de evangelizar, de fundar igrejas, de instituir obreiros para o reino de Deus, viagem missionária, foram coisas que praticou no passado. Ele não poderia ficar preso àquilo ali e guardar aquilo ali como uma glória, a ponto de querer estampar na parede uma glória do passado. Então, aquilo ali foi um momento especial de Deus na vida do apóstolo Paulo, que não poderia se prender aquilo ali. Não poderia se prender aquilo ali como muitos estão se prendendo a obras do passado, se vangloriando com as coisas do passado. Muitos estão se prendendo a isso. Já fiz muito, já trabalhei muito, já ganhei muitas almas, né? Já orei, Deus curou muitos enfermos. Agora posso, né, parar porque eu tenho crédito. Acha que tem crédito por aquilo que fez. E agora não quer mais prosseguir. Querem ficar estacionados e parados. O grande problema é que muitas vezes nós queremos trazer uma visão de reino e misturar com a visão da terra. Aqui na terra, nós trabalhamos 30, 35 anos e nos aposentamos. E ponto final. Mas no reino de Deus, irmãos, no reino de Deus não tem essa aposentadoria. E o grande problema é que nós estamos misturando as coisas. Já que na terra tem aposentadoria, no entendimento de alguns, por que no reino de Deus não? Aí vem a jubilação, a aposentadoria ministerial e as pessoas cheias de saúde, se aposentam no reino e caem para dentro com todo vigor para fazer as coisas terrenas. Vai entender um negócio desse? Vai entender isso? Né? Então o apóstolo Paulo aqui fez diferente, não. Esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para a que estão diante de mim. Porque não poderia ficar preso a coisas do passado. Né? Ou seja, se a gente ficar se alimentando dos feitos do passado, nós não vamos desfrutar o presente, não vamos, e o nosso futuro será comprometido. Se ficarmos presos às obras do passado, nosso presente, né, não vai ser muito bom. A gente não vai conseguir desfrutar do nosso presente. E nosso futuro será incerto.
Porque estamos presos a obras do passado. Digo, fez boas obras? Louvado seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Mas não podemos ficar presos àquilo que fizemos para Deus, achando que tudo aquilo que fizemos passado para Deus vai nos garantir hoje uma aposentadoria a ponto de a gente não querer fazer mais nada. Só que o apóstolo Paulo aqui, quando ele fala dessa correria, prossigo para o alvo, né? Como diz aqui no versículo 13, esquecendo das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim. O apóstolo Paulo aqui está fazendo, né, uma comparação, uma metáfora sobre uma corrida, sobre um atleta, uma corrida. E quando nós meditamos, né, a respeito de um atleta de alto rendimento, um atleta olímpico, podemos dizer assim, esse atleta, ele tem algumas regras para que possa ser competitivo. Porque se o atleta de alto rendimento, um atleta olímpico, se ele não tiver observar algumas, né, disciplinas na vida dele, ele não vai chegar até o final, porque o propósito de um atleta, quando ele entra para competir, no mínimo é chegar até o final da corrida. E, se possível, ganhar. Porque o propósito dele é ganhar. Mas se não ganhar, pelo menos cruzar a linha de chegada. Então o apóstolo Paulo aqui, com esse entendimento, ele já prossigo para o alvo. Né? Prossigo para o alvo, que está diante de mim. Então, quando a gente pensa em atletas de alto rendimento, nós vamos observar também que existe o atleta comum e existe o atleta de baixo rendimento. Mas tanto o atleta de alto rendimento, um atleta comum ou um atleta de baixo rendimento, todos eles têm um alvo. Todos eles têm um alvo porque são atletas. Em quantas competições nós já vimos que o atleta de alto rendimento foi ultrapassado pelo atleta de baixo rendimento ou um atleta comum? Porque, de repente, o atleta de alto rendimento, aquele que estava cotado a cruzar a linha de chegada ou a vencer aquela competição, ele foi possuído e dominado por autoconfiança de tal forma, e a autoconfiança na vida de um atleta é um perigo muito grande, porque muitas vezes leva o atleta a relaxar em determinadas situações da competição, a ponto de ele perder a corrida. Então o apóstolo Paulo aqui, quando ele fala a respeito de prosseguir para o alvo que está diante dele, está falando aqui de propósito, irmãos. O propósito, porque todo o cristão tem que ter propósito, como um atleta tem um propósito. Todo cristão tem que ter um foco, assim como o atleta tem um foco, ele é focado na corrida o tempo todo, não pode se distrair. Todo cristão, ele tem que explorar, né, o seu ponto forte para poder eliminar os seus adversários, os seus inimigos. De repente, o ponto forte do atleta é no sprint final. Tem atleta que na corrida ele começa muito mal, mas o sprint final do camarada é imbatível. Então ele explora, né, o seu ponto forte. E qual é o ponto forte
do cristão, a não ser a sua comunhão com Deus, a sua busca incessante, o seu envolvimento com as coisas do reino, né? Meditar constantemente na palavra, estar em harmonia e estreitar o seu relacionamento com Deus e por aí vai. Isso é, irmãos, explorar o ponto forte de um atleta. Então, nós temos que explorar o nosso ponto forte. Nós temos que ficar focado no nosso ponto forte. Porque se a gente ficar focado, né, e alimentarmos o nosso ponto forte, que é o nosso envolvimento geral com as coisas do reino de Deus, nós chegaremos com certeza à reta final e tomaremos posse da coroa da vida. Sendo que um atleta também de alto rendimento, ele também conhece os seus limites, as suas limitações, ele conhece. Ele sabe até que ponto ele pode ir um pouco mais, ou se ele pode ali controlar a corrida para não se desgastar na reta final, a ponto de não cruzar a linha final. Um atleta de alto rendimento, ele é disciplinado. Disciplinado na alimentação, disciplinado, né, com aquilo que bebe, com aquilo que consome, disciplinado com o seu próprio exercício diário. Muitas vezes, nós como atletas, espiritualmente falando, nós somos muitos indisciplinados, né? Muitos indisciplinados, mas, né, com a indisciplina nós pagamos um preço muito alto. Poderíamos estar muito mais avante, ou lá na frente, muitas vezes, não vemos a glória de Deus na nossa vida, porque muitas vezes nós somos indisciplinados. Mas um atleta de alto rendimento, aquele que, sabe, que está sempre na frente de uma conquista, ele é muito disciplinado. A disciplina faz parte da vida dele, está no DNA dele a disciplina. Um atleta de alto rendimento, ele sempre tem o controle da situação, né? Ele tem o controle, ele é controlado. Ele não come qualquer coisa, não participa de qualquer coisa. Não. O atleta de alto rendimento, ele é disciplinado ao ponto de ele ter o autocontrole. Se ele for convidado para ir em um determinado lugar, ali pode rolar qualquer tipo de bebida e de comida, mas um atleta de alto rendimento não vai comendo qualquer coisa, não. Não é qualquer coisa que vai passando a bandeja que vai meter na mão, não. Ele tem um controle, ele tem um domínio próprio. Ele se controla, porque ele sabe que se ele participar de determinados banquetes, aquele banquete que ele está participando hoje, amanhã será a derrota dele. Então o apóstolo Paulo, ele tinha essa visão. Por isso que diz aqui no versículo 13, do capítulo 3 de Filipenses, que avançando para as questões diante de mim. Avançando sempre. E olha que o apóstolo Paulo já era um senhor de uma idade bastante avançada, mas ele tinha essa necessidade de avançar sempre. O cristão não pode ficar parado, não pode cruzar os braços, não pode desanimar. O apóstolo Paulo avançando para os que estão diante de mim, ou seja, eu não posso parar. Eu não posso parar. Você não pode parar, meu irmão.
De repente eu falo com pessoas aqui que estão parados, desanimados, né? Que já pendurou as harpas, já pendurou a Bíblia, e não querem mais fazer nada no reino de Deus, cheio de saúde. Mas o apóstolo Paulo fez diferente. Olha, eu vou avançar para o alvo que está diante de mim. Eu vou continuar avançando para o alvo. Por que avançar para o alvo? Versículo 14 diz: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Porque o apóstolo Paulo sabia muito bem que no final daquela corrida tinha um prêmio. Tinha um prêmio. Não um prêmio material, mas um prêmio espiritual. Todo cristão, ele tem que almejar esse prêmio de ser premiado pelo Senhor. Por isso que é importante nós prosseguirmos na nossa caminhada. Por isso que é importante a gente prosseguir nessa jornada de fé e não permitirmos de forma alguma ficarmos estacionados e parados, meu irmão. Você não é um atleta de Cristo para ficar parado, estacionado. Mesmo porque nós temos um alvo, nós temos um foco e existe um prêmio no final da nossa corrida. Você não pode perder o foco de forma alguma. Você não pode perder esse propósito, fazer com que o propósito de Deus na tua vida venha dar em nada. Porque o apóstolo Paulo aqui é bem claro. Ele prossegue para o alvo, pelo prêmio. Porque existe um alvo e um prêmio. E para nós já foi revelado muito bem que existe uma coroa da vida, ao qual eu e você, amados, nós temos que perseverar para que naquele grande dia nosso nome esteja escrito no livro da vida. Então você não pode desanimar, meu irmão. Você que já participou de tantas coisas no reino de Deus, da igreja, já foi músico, já foi um pregador do evangelho, um professor da escola bíblica dominical, já participou de lideranças da igreja, já foi membro de uma igreja e hoje você está afastado por quê? Perdeu o foco, perdeu a direção. Mas dessa manhã, se coloque de pé, se levante, aleluia, se levante, se coloque de pé, porque Deus ainda quer muito lhe usar para o louvor e a glória do nome dele. Porque, assim como o apóstolo Paulo, ele tinha um foco, um alvo, um propósito. Eu e você temos que ter um propósito, um alvo a seguir e um foco. Temos que estar focado naquilo que fazemos. E não permitimos nada nos tirar, né, a atenção. Porque o cristão focado, já viu aquele animalzinho, né? Que eles colocam assim um tapa-vista, é para que ele não venha olhar para um lado e para o outro e se distrair. Então nós temos que colocar esse tapa-vista, eu coloco esse tapa-vista para que eu possa estar focado no reino, focado na cruz, focado no propósito. Porque se nós tirarmos o nosso foco do alvo, não atingiríamos o alvo. Tu vê o arqueiro em competições internacionais, o camarada, o atleta, ele pega o arco, o dardo, e lá na frente, 50 metros, 100 metros, 150, tem um alvo. Um alvo. E ele mira no alvo.
ele mira no alvo. Nós temos que mirar no alvo. Nós temos que estar focados no nosso alvo. E o nosso alvo é um dia participarmos juntamente com os santos daquilo que o apóstolo Paulo aqui mencionou, da ressurreição dos santos. Porque assim como Cristo ressuscitou, Paulo também estava almejando, na mesma pegada, no mesmo propósito. E que eu e você, amados, possamos estar focados nessa questão. Focado nessa questão. E não permitir que nada venha nos distrair. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos fortaleça a cada dia. E que a graça de Deus venha estar sempre sobre nós. Para o louvor e a glória do nome dele. Amém? Tenha um bom sábado. Um bom final de semana. Em nome de Jesus.